Saúde, estamos de volta aqui no auditório do Hospital Mater Dei, edição especial do nosso Saúde e Bem-Estar, no canal Viver Brasil. E está muito bacana, porque eu estou aqui com o auxílio luxuoso do nosso GCO, Gustavo César Oliveira, e estamos com a Diana. Estamos com a Diana, uma nutricionista fantástica, especializada em várias coisas, inclusive em Ayurveda e também modulação intestinal. E estamos falando sobre o regime e a vida e a longevidade, além dos 50 anos, né, Diana? É isso. Antes do intervalo, eu te fiz uma pergunta. Temos a balança aqui, como enfrentar a balança depois dos 50 anos sem medo, e por que, se existem tantos regimes no mundo, não tem um que funcione. Olha, eu gosto de falar que existem várias estratégias que podem ser usadas para cada pessoa. E muitas vezes a falta de resultado vem mais do fazer ou não fazer, né? Então, por exemplo, a famosa estratégia do low carb, ela funciona? Funciona. Funciona para todo mundo? Não. Por que não funcionou para mim? Será que ela era a melhor estratégia para você, dentro do seu quadro clínico, dentro do seu contexto? Ou será que você fez mesmo, né? Porque às vezes as pessoas dizem que fazem, ou acham que fazem e não fazem exatamente. Então, eu já tive uma paciente que foi bem emblemática nisso. Ela é socióloga, então ela faz muito planilha e tudo mais. E aí ela disse que ela descobriu que ela estava tendo resultado e ela descobriu que ela estava fazendo 60% da dieta. E aí ela pensou, se eu fizer 70%, o que será que acontece? O corpo dela deu uma outra mudada. Entendeu? Então, muitas vezes, não é o regime que não funciona. Às vezes ele não é para você, né? A estratégia não é para você, mas às vezes você não está fazendo o que você deveria fazer. Exatamente. E mesmo porque o que muda mesmo é a trajetória, né? As pessoas fazem o regime como se fosse algo para ser alcançado. É como se fosse uma viagem de um lugar para o outro. Mas, na verdade, não. É a própria viagem. E ela precisa continuar. Ela não tem um ponto de chegada. Ela tem uma permanência, uma mudança de postura, né? A Ayurveda mostra muito isso, né? É um estilo de vida, né? Então, e aí que está também o que a gente entende de mindset, né? Então, ou seja, qual é a sua mentalidade com relação à alimentação? Porque quando você entende que é possível, sabe, que você precisa comer saudável, que dá para comer coisas que não são, né, tecnicamente saudáveis e dá para viver bem, aí você entende que isso pode ser mais sustentável. Ser mais forte que suas melhores desculpas. E a balança está aqui para nos lembrar, né, sobre essa dualidade que existe. Às vezes a gente não passa nem perto da balança, às vezes tem uma relação meio doentia de se pesar toda hora. Lá em casa onde eu moro, lá em São Paulo, lá em Higienópolis, tem uma farmácia e tem a balança e tem um aviso assim, a balança está certa. Com ponto de exclamação, porque todo mundo pergunta, moça, essa balança está errada. Aí o cara, cansado de responder, já coloca o aviso, a balança está certa, filha. Ô, filho, a balança está certa. Enfim, é bom pesar todo dia? É bom pesar de quanto em quanto tempo? Tudo depende de quem você é, como você lida com a balança e com o peso. Então, o peso é só um dos indicadores que nós temos sobre a sua saúde. Mas, às vezes, ele não é o melhor indicador. Então, eu não posso ficar... Só que ele é o mais fácil, né? Então, por exemplo, as pessoas... Né, pesar é isso, você vai na farmácia, você pesa e tudo mais. Mas será que você deveria focar tanto no peso? Porque, às vezes, a pessoa está focando tanto no peso que ela não percebe que o cocô dela melhorou. Ou que a dor de cabeça dela passou. Porque ela está focando só no peso, entende? Então, o peso, ele faz parte, mas ele não é a coisa mais importante. Às vezes, ele é a menos importante, né? Depende de cada caso. E dependendo da sua relação com o peso, ele pode atrapalhar tudo, porque como nós temos muito líquido no nosso corpo, a gente tem alteração de peso ao longo do dia. Essa alteração não tem que ser muito grande, mas ela acontece. E aí, se você começa a pesar todo dia, de novo, dependendo da relação que você tem com o peso, isso começa a trazer uma angústia e uma ansiedade que vai atrapalhar mais. Tem melhor horário para pesar?
Em geral, de manhã, porque você acorda, né? Então você ficou aí algumas horas em jejum, então é um bom. De manhã seria um De bom horário. manhã, antes de comer, depois de fazer É, o xixi e o cocô, isso. sem roupa, pesa. Porque a gente já viu aqui no Saúde e Bem-Estar que tem o melhor hora para comprar sapato, sabia, Gustavo? É de tarde, que o Já pé está vi mais aqui. inchado, aí o sapato não fica, quer dizer, fica. Se servir é porque vai servir mesmo, porque o pé supostamente estaria mais inchado. Sabia, Diana? Não, eu ia até falar, eu falar que interessante, porque no fim do dia, hoje a gente tem uma demanda muito alta para o nosso cérebro, né? Nosso cérebro, a gente trabalha muito, enfim. E no fim do dia, já existem estatísticas disso, de que a nossa tomada de decisão é pior. Ah, vai escolher um sapato que não vai ser bom. Não, Então, não, aí mas você é bom começa, que aí dói o na hora que pé. você falou comprar sapato, eu falei, claro, porque aí você fala, não, talvez não era para eu comprar, estou precisando, não estou. Você Mas quando escolhe você de está tomando manhã e vai decisões, comprar de tarde. aí você fala, eu vou querer 3. Tá bom. Mas aqui, falando sobre a balança, a gente tem uma aqui, que essa balança, ela faz café, vira quadra de vôlei, enfim, na verdade eu estou brincando, é uma balança de bioimpedância também. A balança de bioimpedância te dá mais informações a respeito de uma constituição. Se você está lutando ali contra o peso, mas é preciso ter também um cuidado para observar essas informações, né, Diana? A bioimpedância é uma avaliação muito interessante para composição física, né, composição corporal, e como todo exame, ela precisa de algumas recomendações. Então, ela vai fazer análise sua corporal através dos líquidos do seu corpo. Então, com isso, ela consegue nos dizer quanto de gordura você tem, quanto de ossos você tem, se você tem gordura visceral, quanto de gordura visceral, que é aquela gordura da região do abdômen. Que Essa é uma, balança pode fazer isso? que é uma gordura mais perigosa, né, principalmente com relação à saúde cardiovascular. Ela vai falar o seu IMC, ela vai falar o seu gasto calórico em repouso, entendeu? Então, ela de fato nos dá direções com bastante, né, e bastante informações. A gente tem uma demonstração aqui, né, de como ela funciona. A gente tem que segurar com as mãos também, e ela trabalha com a partir da água e da transmissão elétrica que a água conduz, né? E por isso ela tem um protocolo. Então, o ideal de fazer o exame de bioimpedância é você estar em jejum de líquidos e de comida de pelo menos 2 horas. Mas se você tiver mais tempo, principalmente de comida, é ainda melhor. Então, isso é bom, mas também traz algumas limitações, muitas vezes, né? Porque se você vai fazer à noite, enfim, né, se você fez atividade física ou não, isso pode trazer algumas alterações. Um dos locais que a gente tem disponibilizado esse serviço em Belo Horizonte é a própria Drogaria Araújo. Mas eu queria saber de você, prezada Diana, o que te trouxe, quais foram as novas informações, quais foram os novos conhecimentos que você, como nutricionista, assimilou na pós-graduação, na penúltima pós-graduação que você fez. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, que ela é específica sobre a questão da longevidade, correto? A gente tem quanto tempo? Né? Jamais saberemos. Jamais saberemos. Mas olha, a vida é um mistério, Diana. Foi uma pós-graduação longa, e então nós tínhamos lá médicos, nutricionistas, nutrólogos, né, profissionais de várias áreas da saúde, porque a nossa saúde ela é integrada, né? Então ela é um contexto. Então a gente precisa falar de todos os aspectos dela quando a gente entende quando a gente está falando de longevidade. E uma coisa que é importantíssima é justamente que o que você come, o que você digere e o que você absorve tem muita relação com a sua qualidade de vida e com a sua expectativa de vida também. Assim como os níveis de estresse que você tem, os níveis de processos inflamatórios que você vai ter. E isso tudo vai impactar na forma como o seu corpo funciona, nos níveis e produção dos seus hormônios, né, como o seu cérebro se recupera, como está o seu sistema imune, sabe? Então, assim, é difícil, sabe? Assim, é um conjunto de informações e ações que precisam ser feitas. E a gente
da última vez que você esteve no programa, a gente falou sobre vegetarianismo, sobre carne, enfim. Quando a gente fala de longevidade, nessa edição especial aqui, a doutora Júlia Callas falou, né, o consumo de carne em excesso traz algumas complicações para a saúde do cérebro. Como é que você vê isso? Como é que a carne está sendo tratada com relação à longevidade? Queria colocar o leite aí também, porque são 2 alimentos muito contestados que dividem a torcida das nutricionistas, né? A carne, ela sabidamente é um alimento de digestão complexa. E muitas vezes o problema não é a carne em si. O problema muitas vezes é a quantidade que se ingere e como ela está sendo digerida. Então, quando a gente falou no início sobre a mastigação, por exemplo, dependendo de como vai acontecer esse processamento da carne no seu corpo, se ela está sendo mal mastigada, se ela está sendo mal digerida, porque você está sob muito estresse, por exemplo, que hoje é unânime, essa carne vai chegar no seu intestino mal digerida e ela vai causar processos inflamatórios, né? Então, de fato, a carne tem sido vista como uma atenção, porque se ela é mal digerida, ela vai chegar no intestino e ela está correlacionada ao aumento da incidência de câncer de cólon, que é câncer de intestino grosso. Mas, então, assim, sabe, é muito sim, a carne ela é mais complexa, ela tem fatores de crescimento, então, se ela chega lá no seu intestino e ela está mal digerida, você come isso muito diariamente, né, entendeu? As coisas vão só acumulando e aquilo lá pode levar a um problema de fato. Mas ela é cultural, né? Na nossa comida mineira, a carne está muito presente. Como é que a gente lida com isso? Como é que tem algum limite de consumo? Eu sei que para alguns médicos muito radicais, né, o consumo é muito pequeno, outros pensam de outra forma. Primeira coisa mastigue. Se você vai comer carne, você tem que prestar mais atenção ainda na sua mastigação. Segundo, quando você fala de quantidade, isso também de alguma forma, individual, sabe? Então, a gente classifica que as pessoas deveriam ingerir de 0,8 a 2 gramas de proteína por dia. Então, dentro disso, cada pessoa, de acordo com a atividade física, se é homem ou se é mulher, quanto de massa muscular ela tem uma quantidade aí que ela pode comer. Mas isso acaba sendo feito calculado, né? É o que nós fazemos na dieta, numa dieta calculada, para te falar quanto de proteína você deve ingerir para a sua saúde. E agora eles mudaram o nome da carne, né? Agora a carne não chama mais carne só chama proteína. Proteína vermelha, proteína... é o que está se falando aí o tempo inteiro. A mudança do nome da carne para proteína. A carne, por exemplo, por mais que ela seja complexa aí na digestão, e por mais que a gente passe aí por várias provações, questionamentos, se é para comer carne, se não é para comer carne, a natureza ela está vinculada a isso. Os animais são carnívoros, os seres humanos são carnívoros. Isso não tem como. Eu acho que é mais uma questão de equilibrar, correto? Excluir não deve ser uma coisa boa. É muito individual, sabe? Quando a gente fala isso assim de forma geral, comer ou não comer e tal, muitas vezes eu vou responder... Você é vegetariana? Não. Muitas vezes eu vou responder depende, porque realmente depende. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas, e não são poucas, em consultório, que eu preciso orientar. Não coma salada, porque ela hoje, para você, não é legal. Não quer dizer que salada não é legal. Não, para você hoje, para a sua digestão hoje, para o seu estado hoje, comer salada não vai ser legal, entendeu? Então, a carne, ela também entra nisso, né? Então, eu já tive um casal de pacientes que eles resolveram fazer um teste, né, de ficar 21 dias plant-based. Plant-based significa sem nada animal. E aí eles perguntaram, por que você nunca orientou isso para a gente? Então, eu falei, porque eu acho que para vocês não vai ser legal. Mas vocês querem fazer
o desafio, né? Fica à vontade. E não deu outra. Foi muito ruim a experiência para eles. Mas aí, sabe, aí é isso. É porque, então, a alimentação plant-based é ruim? Não, de forma alguma. Mas depende de cada caso também. Se a gente for enumerar os nutrientes da carne, né? Carne tem ferro, carne tem sais minerais, vitaminas variadíssimas. A carne é uma bênção, né? Tem tanta coisa boa. Porém, o boi é vegetariano. O boi não come carne e tem tudo isso, né? Será que os vegetarianos pensam dessa forma? Será que a gente realmente precisa comer carne? Essa discussão, assim, fala-se muito mesmo, e por isso que é individualizado, sabe? Assim, Sim. Então, hoje a gente já sabe-se isso. Sim, a carne ela é um alimento complexo, ela precisa de uma digestão muito bem feita. Com o avançar da idade, a nossa digestão vai ficando mais falha, entendeu? Então, se ela vai ficando menos eficiente, você come mais carne, você está abrindo precedente realmente para para de repente mais processos inflamatórios e para de repente um problema com a carne, sabe? Mas eu particularmente não consigo, não tenho uma posição extrema do tipo ninguém coma ou a natureza. Coma. Observar, tem animais que são carnívoros, outros são carnívoros e herbívoros também, né? Como o hipopótamo, por exemplo, né? E o homem, de certa forma, o ser humano. E o leite? O leite também. Ele mudou. A questão do leite é que ele mudou muito por causa da industrialização. Então, um leite cru é diferente de um leite pasteurizado e, de forma geral, o que você tem num supermercado, né, são os leites pasteurizados, UHT, porque por uma questão de mais segurança microbiológica. Só que quando um leite ele é pasteurizado, ele perde enzimas digestivas naturais do leite. E isso faz com que a digestão dele seja pior por nós. Mas quando a gente toma aquele leite ao pé da vaca, também dá uma dor de barriga terrível. Porque ali ele vai ter... É o bezerro, né? Exato. Primeiro que o leite foi feito para o bezerro, que tem algumas arrobas a mais, e porque ali o leite ele tem muita gordura. A gordura é um nutriente laxativo, então ela ajuda a soltar o intestino. Ali realmente você vai ter uma concentração grande de lactose, né? Então, se você tem essa reação, realmente é porque aquilo lá estimulou demais o seu sistema digestivo, sabe? Então, assim, o leite realmente hoje a gente tem tido muita intolerância à lactose, muita reação à proteína do leite, porque o leite, de fato, principalmente o leite de vaca, né? Ele mudou muito por causa da pasteurização e da produção. E tem mais, tem a água que a vaca toma, tem o pasto com os agrotóxicos, tem os antibióticos que a vaca que é usada, os remédios para ela aumentar a produção de leite. Tudo isso vai para o leite. E tudo isso vai para o leite que vai para você. Né? É igual uma amamentação de uma criança. A criança amamentando na mãe, o que tem ali no leite depende também do estado nutricional da mãe. Então, a mesma coisa com a vaca. Sim, nós somos natureza. Eu não sei onde que a gente desconecta disso, né? Não desconecta. Nós somos natureza. Não desconecta. Nós somos bicho, né? Eu ia falar uma coisa assim, por isso que pode existir o metaverso, mas você vai querer colocar o pezinho na terra. Porque a gente faz parte disso. Interessante essa questão, né? E quando a gente fala dessas escolhas, né, a gente tem cada vez mais, a gente falou da alimentação saudável, mas cada vez mais menos tempo para fazer um planejamento. Porque se a gente fala de planejamento, de pensar a vida, a estrutura do nosso entorno, como seres naturais que somos, a gente pode planejar mais, pode ir numa feira, que numa feira tem coisas mais baratas, fazer o planejamento semanal, né? E aí existe o trabalho do nutricionista, que é justamente fazer esse planejamento para você. Então, eu falo com os meus pacientes que eu estou fazendo um planejamento, um plano nutricional. Igual existe plano de negócios, eu faço um plano, né? Nós, nutricionistas, fazemos um planejamento, um plano nutricional. Então, realmente, fazer essas escolhas, às vezes, né, vai te demandar tempo e tudo mais. E aí, por isso que é interessante que você tenha um consultor, que é um nutricionista, que vai fazer isso para você. Nesses planos, nesses planejamentos que você acaba de citar,
Qual que é a importância e a partir de qual período da vida, vamos falar assim, que são importantes, além da boa alimentação, as suplementações? Não tem relação com a partir de quando, assim, de idade, e sim do seu estilo de vida. E porque, assim, tem crianças que são atletas. Essa criança atleta, ela vai ter uma demanda energética diferente de uma criança que não seja atleta, né? Então, ela vai ter, a gente precisa avaliar se ela consegue comer tudo o que ela precisa, se ela precisa, né, se ela tem uma alimentação variada a ponto de ter todos os nutrientes que ela precisa, sabe? Então, vai muito mais disso, assim, vai muito mais do seu estilo de vida e de onde você está inserido, então, dos seus níveis de estresse, né, do seu nível de correria, de qual é a demanda da sua máquina. Porque muita gente nem espera isso, já quer uma suplementação, né? Existe uma procura muito exagerada para isso aí, pelo que o Gustavo perguntou, né? Existe, porque todo mundo está procurando uma pílula mágica, né? E então a suplementação, quando eu comecei a clinicar, que fazem 15 anos, a suplementação ela realmente era um luxo, né? Assim, não se usava muito isso. Hoje a gente já tem dito, né, visto isso constantemente nos congressos, que a suplementação ela é uma commodity, ou seja, ela está fazendo parte mesmo, porque os nossos níveis de estresse são muito maiores do que a gente tinha. Então, quanto mais estresse, mais alteração de cortisol, mais alteração metabólica você vai ter. A gente está vivendo mais, então você precisa ajudar seu cérebro a recuperar, a regenerar, entendeu? Então, a suplementação ela acaba sendo importante também. O tal da creatina, por exemplo, o que é isso? A creatina, ela é muito importante. Ela, por exemplo, ela está na carne e ela é um dos suplementos mais estudados que tem mais publicação com relação ao esporte, mas já se tem muitas publicações também mostrando a relação da creatina com a saúde do cérebro. Então, ela, de fato, melhora a sua memória, ela, de fato, é boa para o seu foco, ela é importante para o seu aprendizado, então, ela é um substrato que o seu corpo usa mesmo. Não conheço, não sei, mas pelo que eu estou vendo, escutando e observando, é um suplemento também que não é um suplemento pontual, ele tem que ser recorrente. Tem que ser recorrente, porque... Não é para você ir fazer uma prática esportiva ali. É para você ir tomando e para ter mais preparo ao longo de um tempo longo, não de uma semana. Porque, por exemplo, a creatina é como se fosse quando você toma um remédio. Por que você toma ele todo dia, né? A cada 12 horas? Porque para aquela substância subir na sua corrente sanguínea e se manter naquele nível esperado, que é um nível que ela vai ter uma ação no seu corpo. Então a mesma coisa acontece com os suplementos, né? Então, por exemplo, a creatina. Então você tem que usar, aí ela vai chegar num nível ali e aí você continua usando para que ela tenha ação todos os dias. Bom, Diana, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso programa de hoje. Eu queria que você deixasse uma mensagem importante para quem está nos acompanhando, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, com relação a quais são as informações importantes que a gente precisa ter quando a gente recebe via internet, via mensagem de WhatsApp, sugestões de consumo, por exemplo, bala de colágeno. E por aí vai. Dentro desse campo bala de colágeno, aí você pode colocar vários outros produtos. Como é que a gente pode ter discernimento para fazer boas escolhas e viver mais? E a própria creatina, ela pode ser usada também, de maneira regular? Balas de creatina. E ali eu posso ir ali, chegar e comprar e usar? Ou suco de creatina, de ter sopa alguém? De creatina, balas de colágeno? Hoje a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem desinformação, né? Então, com relação à alimentação, eu vejo isso muito em consultório e então eu gosto de falar o seguinte: se você pode ter um nutricionista, um médico, né, que te oriente individualmente, essa é a sua melhor opção, porque você vai ter ali um consultor, né? Então, eu tenho um programa de consultoria, de mentoria com os meus pacientes, porque assim ele vai escutar alguma coisa
por aí, e aí ele fica na dúvida, e aí ele me pergunta que eu sei o estado clínico dele, né? Então, se você pode ter alguém, né, um profissional que te oriente individualmente, eu te oriento a isso, porque você vai escutar informações, e aí se você ficar com dúvida, você pergunta a ele se isso pode ser aplicado a você. Além disso, procure, tenha na internet, você acaba tendo algumas pessoas que são a sua referência, né? Então, que são profissionais da área que são referência. Então, provavelmente, ali ele vai te falar coisas mais assertivas, né? Porque hoje a informação pode vir de qualquer canto, mas quem é que está te dando essa informação? Isso, pelo menos para mim, faz muita diferença. Muito bem, então é isso. Gustavo, muito obrigado. Diana, muito obrigado também. Muito obrigado a você pela sua companhia. A gente fica por aqui, mais um programa especial aqui no auditório do Hospital Mater Dei. O que você ia falar? Dar um presente para ela, já que você é uma nutricionista, você está sempre preocupado com a sua saúde, esportista. Você está ganhando aqui um squeeze do SESC, FEComércio. O SESC é uma entidade que está sempre preocupada com o bem-estar social, com a saúde social. Então, receba o nosso agradecimento e parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Saúde! Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Mió, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você.
um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros.